Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Então, Carol, sobre o que nós vamos falar hoje, Carol? Sobre o relativismo. Relativismo, o que é relativismo? Relativismo é uma coisa muito comum hoje em dia, né? E a gente pretende explicar, fazendo inclusive um resgate histórico, mas basicamente é quando as pessoas acreditam que tudo é relativo, né? Tá, mas quem foi que disse, afinal de contas, que tudo é relativo? Alguém disse isso? Não. Ninguém disse. Não. Ninguém disse. Né? Mas falsamente, né, e injustamente atribuíram essa frase, tudo é relativo, ao físico alemão Albert Einstein. Tá? Ele nunca disse que tudo é relativo. Aliás, a teoria da relatividade de Einstein, ela entra em conflito com algumas teorias que já existiam, como por exemplo a teoria de Newton, e algumas coisas que antigamente eram consideradas absolutas, Einstein disse que eram relativas, como por exemplo o tempo e o espaço, e outras coisas que eram tidas como relativas, Einstein disse que eram absolutas. Então o que é uma coisa que é absoluta? Ninguém contesta, né? Ninguém contesta, não muda, Não se discute. não se discute, é verdade, né? É uma coisa ali fixa, não tem como mudar, né? E uma coisa que é relativa, ela depende de um ponto de vista, né? Depende de quem está olhando, depende do prisma, a gente costuma falar, né? Então eu costumava dar um exemplo para os meus alunos, né? Se você colocar no centro de uma sala, em cima de uma mesa, uma bola de golfe, né? Em volta, então, você faz assim, coloca vários artistas, vários desenhistas, pintores, né? Desenhistas bons, né? Em volta daquela bola e pede para eles desenharem a bola. Sabe qual é o resultado? Praticamente todos os desenhos são iguais. Pequenas variações, mas assim, praticamente a mesma coisa, porque uma bola de golfe vista de vários ângulos, ela continua sendo uma bola, né? Ela tem o mesmo formato de qualquer ângulo que você olha. Se você olha de cima, de baixo, de um lado, de outro, é uma bola. Agora, se você trocar essa bola e colocar ali um modelo vivo, né? Uma pessoa, um animal, né? Um cachorro, um gato, para ficar ali posando para esses artistas pintarem, o que vai acontecer? Um vai ver diretamente de frente, o rosto, né, da pessoa, outro já vai ver um pouquinho mais de lado, outro já totalmente de perfil, outro de costas. Então vão sair vários desenhos diferentes, por quê? Porque depende do ponto de vista. Isso é o ponto de vista, né? De onde que eu estou olhando, né? De onde que eu estou examinando. Então existem várias questões na humanidade que de fato são relativas. Por quê? Dependem do ponto de vista. Às vezes você está com um grande problema, uma grande dificuldade, não está conseguindo achar uma solução, já está com a cabeça quente de tanto pensar naquilo. Vem uma outra pessoa de fora, olha e diz, não, mas isso aqui é fácil de resolver, isso aqui você faz assim, assim, pronto, resolveu. Né? Por quê? Porque ela trouxe um outro ponto de vista, né? Então essa questão da forma como a gente olha as coisas faz com que alguns assuntos, alguns temas sejam relativos. Eu costumava até brincar com os alunos, né, a partir da teoria da relatividade de Einstein, que é sobre o tempo e o espaço, né? Mas eu não entrava na teoria, eu falava para eles sobre a questão do tempo e dizia assim, o tempo é relativo. Quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, parece que o tempo passa rápido. Quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, parece que o tempo demora muito para passar. Essa impressão que a gente tem sobre o tempo pode nos dizer de alguma forma que o tempo seja relativo, sim. Mas existem algumas coisas que são absolutas. Não é mesmo, Maria Carolina? Exato. E em tudo no nosso cotidiano a gente consegue perceber, não é mesmo? Inclusive, assim, a realidade, né? A realidade, ela é uma só. A realidade se impõe. Não existe como você olhar para uma maçã e achar que aquela maçã é uma melancia.
O limoeiro só dá limão. Exato. Né? A mangueira só dá manga. A mangueira não vai dar melancia. Né? Então essa é a realidade. A realidade ela se impõe. E assim é a verdade, né? Que é absoluto. Porém, Chesterton, ele disse certa vez que chegará o tempo em que nós teremos que provar que a grama é verde. Porque se eu digo numa sala de aula, num jardim de infância, eu faço uma pergunta para as crianças, diz assim: crianças, qual é a cor da grama? Todos vão dizer verde. Eles vão fazer um desenho e vão pintar lá de a verde. grama verde. Agora, se eu for numa universidade, quem sabe na PUC, né? E perguntar assim: que cor é a grama? Ah, isso depende, professor. Depende, porque a grama, na minha cabeça, a grama é rosa. E ela pode ser azul, ela pode... Quem sabe seja vermelha, mas olha, na minha opinião, a grama é preta. E o senhor tem que respeitar a minha opinião, que as opiniões têm que ser respeitadas. Não, opiniões não têm que ser respeitadas. Nós temos que respeitar pessoas. Você respeita as pessoas e o direito que elas têm de ter uma opinião, mesmo que elas estejam erradas, né? Então você quer ser burro? Tudo bem, eu respeito o seu direito de ser burro, né? Mas não que eu vou respeitar a sua opinião, porque a partir do momento que eu respeito a sua opinião, eu estou concordando com você e aí a minha opinião acaba sumindo, né? Desaparecendo. Então o que acontece dentro dessa questão que a Carol estava falando? Existe uma realidade, existe uma verdade. E a verdade é absoluta, a verdade é incontestável. E o que acontece é que nós vivemos numa época, numa sociedade, em que cada um quer ter a sua verdade. Né? Eu faço desse jeito porque eu acho que esse jeito é o correto e todo mundo tem que respeitar a minha opinião, embora esteja óbvio de que você está errado. Então, o que nós temos que ter bem claro é que o certo é o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E o errado é errado, né? Enfim, o que acontece? Com esse relativismo, esse é um termo, Carol, que é utilizado na filosofia, né? Relativismo. Mas o relativismo, ele é um termo que é para você pegar algumas realidades, não todas, algumas realidades, né? E dizer que essas realidades são relativas. Tá? Mas no relativismo, admite-se que existem algumas coisas no mundo que são absolutas. Mas o que nós vivemos é o chamado relativismo ingênuo. O relativismo ingênuo é você dizer que tudo é relativo. Que não existe uma verdade absoluta. Que cada um tem a sua verdade. Isso é muito preocupante, tá? Na nossa sociedade. Porque você vai ensinar o seu filho, você vai educar o seu filho, você vai dizer: não faça isso, meu filho, porque isso é errado. Aí ele vai dizer para você assim: papai, para mim isso é certo. Mamãe, para mim isso é certo. E aí, como é que você vai educar o seu filho? Como é que você vai ensinar os valores morais, os valores cristãos, se cada um tem a sua verdade? Se uma pessoa vai à praia, e nós já falamos em outros vídeos sobre a questão do cristão, do católico ir à praia, não vou retomar tudo isso agora, você pode procurar lá na nossa coleção sobre a modéstia, né? A série sobre a modéstia fala sobre os lugares inadequados. Mas a pessoa foi, mesmo assim ela foi, de biquíni, vai lá e tira uma foto, coloca essa foto na internet, na rede mundial de computadores, para que homens do mundo inteiro olhem a foto dela de biquíni e se excitem e cometam pecados, né? E ela diz: não, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu tô de férias, me deixa. Tá calor. Tá calor. Né? Aí você comenta com uma outra pessoa diz: não, mas eu não julgo, porque, né, afinal de contas, é calor, é férias, é verão, praia, tudo bem, Deus não liga. Quer dizer, cada um tem a sua verdade. Aí uma pessoa que está casada há 25 anos, encontra lá uma moça mais jovem, mais atraente e tal, e separa e vai se juntar lá com a outra pessoa.
Não, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, né? Deus olha o meu coração, etc, etc. E aí então, cada um tem a sua verdade, né? E por isso que o mundo tá de cabeça para baixo. Por isso que a gente está tendo que vir aqui gravar vídeo para provar que a grama é verde, né, Carol? E isso é muito complicado, principalmente no relacionamento entre pais e filhos, né? Como que nós vamos exigir dos nossos filhos uma educação? Porque, gente, por favor, uma criança que entra num restaurante e coloca o pé em cima da mesa, né? Ou que vai, senta à mesa, né, para fazer a sua refeição de boné. E, sabe, isso são fica coisas... no tablet, no celular. São coisas que, assim, ultrapassam a questão do que eu acho, o que você acha, né? Existem coisas que são falta de respeito, né? Uma criança que chega num restaurante, coloca o pé em cima da mesa e você acha que tá tudo bem? Ah, não, porque não, ele acha que tá certo. Ele acha que é assim, e eu acho que então tá certo. Eu respeito a opinião dele. Né? Se vê o tamanho, né, do problema, né, hoje em dia. É um caos, exatamente. Caos. E o pior é quando a pessoa fantasia uma realidade para ela e envolve nosso Senhor Jesus Cristo nessa fantasia dela, né? Por exemplo, uma certa vez uma mulher... ela entrou numa discussão, eu nem lembro o que foi que eu postei, eu escrevi alguma coisa e ela veio rebater. Você sempre criando treta, né, Carol? Sempre criando treta. Eu fiz algum comentário, né, de alguma coisa, mas não contra alguém, eu fiz ali no meu contra no uma meu ideologia, perfil, né, na verdade, né? E essa pessoa totalmente, né, não, porque Jesus é amor, Jesus ele olha o meu coração, Jesus é amor e tal. Aí eu entrei no perfil dela e descobri que ela é lésbica e se relaciona com outras mulheres e tal. Quer dizer, ela então fala em nome de Jesus, inventa um Jesus para ela, né? Ela inventa existe, né? Exatamente. Assim como nosso Senhor condena o homossexualismo, condena sim. A Igreja Católica também condena a prática homossexual. A prática, não exatamente. O homossexual em si, né? Exatamente, a prática, né? Que é como a gente chama o homossexualismo. E aí não tem como você dizer que não, não, porque eu acho, né, que Deus olha o meu coração, eu tenho certeza que Deus não vai me julgar por isso. Como Deus é amor, Ele aceita Deus toda forma de amor. Ele me aceita como eu sou. Se eu quiser me relacionar com uma ovelha, é o meu amor com a ovelhinha, né, Lula? Né? Se eu quiser me relacionar com um outro homem, é o meu amor pelo outro homem. Então Deus é amor, ele vê com bons olhos todo tipo de amor. Então é um Deus que não existe, é um Deus que você inventou. É um Deus relativo. Porque o Deus único, né? Absoluto, o Deus Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, é o único Deus que existe de verdade. Ele é a verdade. Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é a verdade. Então quando alguém perguntar para você o que é a verdade é uma pessoa. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pilatos, quando estava lá interrogando Jesus, ele pergunta: o que é a verdade? E ele está de frente para a verdade, ele está olhando para a verdade e ele não consegue enxergar a verdade. É isso que nós vivemos no mundo hoje em dia. As pessoas sabem, no fundo elas sabem que existe uma verdade, mas elas não querem enxergar a verdade porque é mais cômodo. É mais fácil você viver num mundo de faz de conta, em que você acha que você pode tudo, que tudo é certo, que eu me identifico com o gênero X, com o gênero Y, com o gênero G, e aí eu vou ser aquilo que eu quiser, né? Porque como se a verdade não existisse. A verdade é que existem dois gêneros, masculino e feminino. Homem e mulher, Deus os criou. Pronto, e essa acabou. É a realidade, né? A realidade, como mais uma vez eu volto a falar, a realidade, ela se impõe.
impõe, né? Você nasce mulher, né? Aí vem duas mulheres querer casar e ter filho, entendeu? Aí, claro, vão ter que... Já é um relacionamento ali pecaminoso, uma coisa errada. Ainda vão cometer mais um pecado ali para poder ter um filho. É uma coisa muito absurda. É uma coisa muito absurda. E assim, nós que estamos remando contra essa corrente, né? Essa é a verdade. Os cristãos hoje, os católicos, estão remando contra a corrente. E principalmente dentro da própria igreja. Nós vemos pessoas, movimentos, inclusive, que acreditam nesse Deus aí que é uma invenção da mídia, né? Nesse Deus que passa a mão na cabeça de tudo, no Deus misericórdia, né? Que Deus é misericórdia, Deus é a misericórdia. E aí, né, acabam esquecendo. E aí querem abusar dessa misericórdia de um Deus que nem existe. Né? E esse Deus, como o Rodrigo falou, a verdade é uma pessoa, né? Deus é absoluto, ele se impõe diante de todas as realidades e ele fundou uma igreja. Então já que você começou a falar sobre o relativismo religioso, né? É bom a gente ressaltar que o Papa Emérito Bento XVI, durante todo o seu pontificado, né, o cardeal Ratzinger, ele trabalhou muito sobre essa questão do relativismo religioso. Então, em primeiríssimo lugar, a gente tem que ter conta de que só existe um Deus. Tá? É o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Só existe um Deus. Não pode existir um segundo Deus. Se existisse um segundo Deus, o que nós teríamos? Um verdadeiro e um falso. Então só existe um Deus verdadeiro. Aí você começa a estudar religiões, começa a estudar ciências da religião e você vai ver que existem aí dezenas de deuses. Né? O Deus dos muçulmanos, Alá, os vários deuses do hinduísmo, né? Shiva, Gita, Vishnu, etc, etc. E aí vai, gente, né? Uma dezena de deuses. Bom, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Não pode ter tantos deuses verdadeiros. Porque se existe um único Deus que criou o céu e a terra, e os outros, né, são deuses falsos. Então a gente tem que pensar o seguinte: Deus criou o homem e não o homem criou Deus. Mas o que a gente vê em uma gama de religiões é que os homens criaram um Deus. Ou seja, é um ídolo, é algo falso, é fake news. E né? Continuam criando até hoje. E continuam criando, hoje. Exatamente. Então a primeira coisa, a primeira análise a ser feita é: existe apenas um Deus. Se existe apenas um Deus, deveria existir apenas uma religião. Porque a religião é aquilo que te une, que te religare, né? Te religa a Deus, te une a Deus. Se existe só um Deus, existe só uma religião. Então me desculpem, budistas, islâmicos, né? Espíritas, etc, etc. Mas só existe uma religião, que é a religião que foi revelada pelo único Deus verdadeiro. E como é que a gente identifica essa religião revelada pelo único Deus verdadeiro? Que o único Deus verdadeiro, ele veio à Terra. Ele nasceu como um homem. Ele se encarnou. Ele é o Verbo encarnado. Ele nasceu como um homem igual a nós em tudo, exceto o pecado. Jesus Cristo. Me aponte um outro Deus, desses tantos aí, né, que tenha se encarnado, que tenha nascido de uma virgem, que tenha vindo habitar junto de nós. Não tem. E que tenha, né, deixado instruções, né, deixado a Sagrada Escritura, uma sucessão apostólica, né, porque o próprio Cristo diz que sobre Pedro ele iria edificar a igreja. Esse Deus, Jesus Cristo, ele vem para cá e ele começa um apostolado. 3 anos de catequese. Ele escolhe lá os seus discípulos, ele escolhe os 12 apóstolos
e aí ele vai chegar para Pedro e vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha que responsabilidade. Tudo que ligares na terra será ligado também no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Opa, então peraí. Existe um único Deus. Esse único Deus, ele se revelou, ele veio para a terra, ele falou conosco, ele deixou tudo bem explicadinho, as instruções certinho como que nós deveríamos seguir, e ainda disse assim, ó, vou deixar você aqui, Pedro, vou te dar a chave da igreja na tua mão, porque quando eu voltar para junto do Pai, porque ele morreu por nós, para nossa salvação, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Veio, mandou o Espírito Santo para fazer com que nós recordássemos todas as coisas e deixou toda uma hierarquia da igreja toda prontinha. Aí vem alguém e vai dizer, não, a igreja católica foi fundada por Constantino. Não, e aí vem hoje em dia o seu Zé lá da esquina, tem um espacinho lá na casa dele, na garagem? Na garagem da casa dele. Aí então, porque ele se separou, né? Ele casou na igreja, mas ele se separou, vive lá com a quinta mulher, né? Que já separou também e se juntou, enfim. E aí ele vem dizer, não, mas Deus não é bem assim. Esse negócio que a igreja fala, que o casamento é indissolúvel, que o casamento é para sempre, até a morte se separe. Não, isso aí é balela. E aí vão fundando é. igrejas para todos os gostos. Exatamente, né? exatamente. O pastor é homossexual, então ele vai falar que o homossexualismo está correto. Né? O pastor é divorciado, então ele assume lá o divórcio como uma coisa correta. E aí cada um quer interpretar a Bíblia à sua maneira, né? Culpa do diabólico Lutero, né? Que veio com sola escrituras e que cada um é do livre exame, cada um é livre para interpretar do jeito que quer a Bíblia. E aí nós temos hoje em dia mais de 36 mil denominações cristãs diferentes. Tá? Só cristã. Só cristã. Então veja bem, antes eu estava falando de religiões, né? O budismo, o islamismo, que não são o cristãos. hinduísmo, né? São religiões que acreditam em vários deuses diferentes. Agora, se nós pegarmos somente aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, que é o Deus encarnado, que veio, que morreu por nós, para a nossa salvação, e deixou instruções claras, e fundou uma igreja, aí agora nós temos lá 36 mil denominações diferentes. Por quê? Relativismo. Porque cada um quer interpretar as palavras de Jesus Cristo do seu jeito. Da forma como mais fica conveniente. Ao ponto de vista. Né? Eu vou pegar a Bíblia, segundo o meu ponto de vista, Jesus quis dizer isso. Segundo o meu ponto de vista, Jesus quis dizer aquilo. Não, a igreja não é bem assim. Quando Jesus diz que eu sou o pão vivo descido dos céus, quem come dessa carne viverá eternamente. Eucaristia, né? Não, é só um símbolo, é só uma representação, etc, etc. Claro, nós não vamos ficar dando mais exemplos aqui, porque o nosso tempo já está bem adiantado, mas é para você entender que as pessoas relativizaram as palavras de Jesus Cristo. E por isso surgiram tantas e tantas igrejas diferentes. Mas Jesus ensinou os apóstolos, deu a Pedro as chaves da igreja, enviou o Espírito Santo sobre a igreja em Pentecostes para que nós nos recordássemos de todas as coisas que ele ensinou. Portanto, nós temos um magistério na igreja. O magistério que tem a função de ensinar a verdade. Nós não fazemos livre exame das Escrituras. Nós não interpretamos a Bíblia ao nosso bel prazer, ao nosso relativismo. Nós pegamos a interpretação que o magistério nos ensina. E aí dentro da própria Igreja Católica, agora eu já estou tirei todas as religiões, tirei todas as 36 mil denominações cristãs diferentes, dentro da própria Igreja Católica existe o relativismo. Né? Existem pessoas que veem um Jesus revolucionário, que parece um Fidel Castro. Sim, e né? que acreditam
vermelho, né? Que concordam com o aborto, por exemplo, né? Existem católicos que, enfim. E aí, então, eu gostaria de falar, assim, como mãe, né? Falar pra você que também é mãe, pra você que é pai, que é avô, que é avó, que tem família e que existem almas que são dependentes suas, né? Não deixe a sua família cair nesse erro, porque a televisão hoje em dia está cheia, né? Você liga em qualquer canal de televisão. E os desenhos animados, aqueles para as criancinhas de 4, 5 anos. Exato. Né? Nós precisamos, assim, ter muito firme o que é a verdade na nossa vida. E nós precisamos ter essa visão de céu, passar a visão de céu, né? O nosso objetivo principal da nossa vida. Então, que nós não nos percamos no meio do caminho com esse relativismo de que a professora falou que é assim, então tudo bem, meu filho, você pode concordar com a sua professora que é assim. Não, né? Não. Que você tome as rédeas da sua família, né? Que nós, cada pai, cada mãe quantas essa vezes, graça. né, Carol, que o Miguel trouxe tarefa de casa e a gente foi fazer junto com ele e viu que ali tinham ideologias marxistas terríveis. E nós tivemos que reescrever tudo e mandar para a professora dizer, não é assim que o negócio funciona. Isso que a senhora está passando não é a verdade. Isso que ele está no 4º ano, no 5º ano. Imagina na faculdade como são essas coisas. Nós precisamos acompanhar de perto. Nós que temos almas, né, que dependem de nós para ir para o céu, como filhos e netos e sobrinhos e afilhados, né? Enfim, nós precisamos estar muito atento a isso e não deixar que esse mundo, né, implante na nossa família esse relativismo, porque senão daqui a pouco a família já não vai mais importar, entendeu? Porque família, né? Não... Santa Clara de Assis é uma frase muito bonita, muito importante para a gente levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Não perca de vista o seu ponto de partida. E o nosso ponto de partida é Jesus Cristo, nosso Senhor. E outra coisa, a grama é verde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.